César Rama atravessa uma fase conturbada, particularmente o Hospital Dr. Nélio Mendonça, cujo serviço de urgência não tem mãos a medir. Ontem estavam internados naquele serviço 42 doentes, muitos dos quais nos corredores. No hospital estão internados 16 doentes com gripe A, 3 dos quais cuidados intensivos. Uma notícia para ser lida na edição impressa do Diário de Notícias de hoje. Perante estes números e quando a região ainda não atingiu o pico da gripe nesta temporada de inverno, o diretor clínico do César Rama não tem dúvida de que o problema não é a gripe A, mas sim as altas problemáticas que bloqueiam 1 em cada 3 camas hospitalares. Júlio Nóbrega apela à Segurança Social, aos lares e às famílias para ajudarem no alívio da pressão das altas problemáticas, explicando que se o cenário evoluir desfavoravelmente, levando ao aumento da pressão nas unidades de saúde, poderá mesmo ser necessário suspender a atividade que está programada com cancelamento de cirurgias ou até de consultas. Nas presidenciais, as intenções de voto medidas através de sondagens vêm mostrando que a corrida não tem sido a 11 nem a 8. Agora, a sondagem diária da Pitagórica para a TSF, JN e TVI-CNN Portugal mostra que dos 5 em empate técnico no início desta campanha eleitoral, sobram 3. Judite Menezes e Sousa. António José Seguro tenta travar a euforia sobre a passagem à segunda volta, mas a julgar pela 9ª sondagem diária da Pitagórica, o candidato volta a reforçar a vantagem, subindo para os 23,9%, ou seja, mais 1 ponto percentual do que ontem. A seguir, e dentro da margem de erro, estão João Coutinho de Figueiredo, que desce ligeiramente para os 20,8%, e está a décimas de André Ventura, que sobe e recolhe 20,5% de intenções de voto. Henrique Gouveia e Melo também ainda está dentro da margem de erro, mas volta a cair agora para 15,2%. Também Luís Marques Mendes mantém a tendência de queda e registra o seu pior resultado nesta sondagem diária, com 13,2%. Os candidatos mais à esquerda mantêm resultados residuais, 2,5% para Catarina Martins, 1,4% para António Filipe, 1,3% para Jorge Pinto e Manuel João Vieira recebe 1% de intenções de voto. Questionados sobre quem vai vencer esta primeira volta, independentemente da candidatura em que tencionam votar, os inquiridos apontam empatados António José Seguro e André Ventura. Seguro vence no voto masculino, dos mais velhos e na maior parte do país. Ventura lidera o voto feminino e as classes mais baixas. Coutrinho lidera destacado o voto jovem. A 9ª sondagem diária da TSF tem a seguinte ficha técnica. De 10 a 12 de janeiro foi recolhida diariamente pela Pitagórica para TSF, JN, TVI e CNN Portugal uma subamostra de um mínimo de 202 entrevistas representativa do universo eleitoral português, tendo por base os critérios de género, idade e região. O resultado do apuramento dos últimos 3 dias de trabalho de campo implica uma amostra de 608 indivíduos que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de 4,06%. O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos inquiridos sobre as presidenciais. A taxa de resposta foi de 48,80% e a direção técnica deste estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. Na sondagem diária da Pitagórica para a TSF, JN, TVI e CNN Portugal, quando questionados sobre quem vai vencer a primeira volta, independentemente da candidatura em que tencionam votar, os inquiridos apontam empatados António José Seguro e André Ventura. Hoje é o último dia em que os candidatos podem desistir da corrida a Belém. O Presidente do Governo Regional manteve hoje aquilo que disse ontem. O Presidente da República não governa, pelo que interessa a alguém que garanta a estabilidade e que conheça a autonomia. Miguel Albuquerque reforça a sua confiança no candidato Luís Marques Mendes. Porque o Presidente da República é eleito por sufrágio, tem uma legitimidade forte, mas não governa. O Presidente da República, no nosso sistema de governo semipresidencial, não governa. Portanto, eu, na minha perspectiva, quando olho para a Presidência da República, o que é que me interessa? Interessa-me alguém que tenha experiência no sentido de garantir a estabilidade e alguém que conheça a região autónoma da Madeira e que esteja em consonância com aquilo que são os nossos valores e que conheça a autonomia. Portanto, eu não vou votar nos candidatos em função das suas caras, dos programas de governo que apresentam, porque ninguém vai governar. E eu não vou alterar o meu voto, aquilo que é a minha convicção, em função daquilo que são os interesses da Madeira. Eu tenho que, neste momento, pensar quais são os interesses fundamentais da Madeira. E, do meu ponto de vista, o candidato que melhor salvaguarda os interesses da região é o Dr. Marques Mendes.
Marcos Mendes, que não se encontra em posição favorável nas sondagens que vêm saindo, seja qual for o presidente eleito. Albuquerque defende que terá de ter um relacionamento institucional com as regiões autónomas. Outra questão que preocupa é a nomeação do representante da República. O líder do Executivo Regional quer um madeirense. O presidente, uma vez eleito, tem que ter um relacionamento institucional com as regiões autónomas. Mas isso é uma questão que depois temos que resolver. Aliás, como temos que resolver outra situação, que é mais um absurdo, que é a questão do representante da República para a Madeira, que tem que ser um fator de estabilidade também. Que tipo de pessoa poderia ser? Se for e tiver a mesma personalidade e a mesma inteligência e, sobretudo, a mesma compreensão da Madeira do que o atual, era ótimo. Poderíamos ter aqui mais um madeirense? Eu acho que deve ser mais um madeirense. Algum nome? Não tenho nomes, isso é o presidente eleito vai decidir. Agora, o que eu tenho que dizer é que o seu conselheiro Irineu Barreto foi exemplar no exercício do seu cargo. Não é por acaso que é um homem da Ponta do Sol, um homem intrinsecamente madeirense, que teve uma carreira fora, mas que sempre compreendeu aquilo que são as necessidades da autonomia e sempre manteve connosco um relacionamento institucional impecável. Eu espero que o futuro Presidente da República tenha o bom senso de nomear alguém que conheça a realidade da Madeira e que não venha para aqui criar confusões. Presidente do Governo Regional a deixar elogios a Irineu Barreto no exercício do cargo como representante da República para a região que agora termina. Albuquerque falava esta manhã à margem da assinatura de um memorando de entendimento entre o Governo, a Startup Portugal e a Startup Madeira. Na ocasião partilhou duas decisões que concernem este sistema de startups na região. Foi reformulada a implementação do Centro de Incubação de Startups, ficará agora anexo ao Tecnopolo. A Secretaria da Economia vai assumir o capital de risco, ou seja, vai ser parceiro num capital de risco que será essencial para o financiamento das empresas e, designadamente, das futuras startups, quando quiserem crescer. Vamos assumir o capital de risco. Esse capital de risco será tutelado pela Secretaria da Economia e diretamente ligada à Investment. Em segundo lugar, acho que é importante vos dizer que entendemos reformular o centro de incubação que vai ficar adstrito ou anexo ao Tecnopolo. Porque nós apresentamos um projeto há uns tempos atrás, um edifício maravilhoso, muito bonito, mas caríssimo e não funcional. Vamos fazer uma estrutura modular mais simples, mais funcional, com capacidade de adaptação às necessidades de desenvolvimento das nossas startups, e o que vai sair, penso eu, num quarto ou um quinto do preço. Ou seja, vamos fazer mais funcional, mais barato e sem mais megalomanias, e este projeto é para avançar o mais rapidamente possível. O memorando de entendimento assinado entre o Governo, o Startup Portugal e a Startup Madeira tem como propósito central o reforço da cooperação estratégica no apoio direto ao empreendedorismo e à inovação na região. Os crimes informáticos dominam as investigações da PJ na Madeira. Representam mais de 70% da criminalidade que é investigada pelo Departamento Regional. A informação foi avançada esta manhã pelo diretor da PJ na Madeira, à margem da apresentação do Raiuela, o videojogo educativo, como ferramenta de prevenção do cibercrime para crianças e jovens. Nós, efetivamente, em termos de crime informático, nós temos uma grande, infelizmente, o nosso maior pendência, o nosso maior número de casos em investigação na Polícia Judiciária. Mas basicamente tem a ver com crime direcionado contra o património, as burlas informáticas. E aí, tanto são alvos, quer as crianças e os jovens, como os adultos. E mais de 70% do crime que é investigado neste departamento tem a ver com crime informático. A pornografia de menores, o cyberbullying e outros crimes direcionados especificamente para as crianças, apesar de neste momento ainda não estarem apurados, isso far-se-á durante o mês de janeiro, posso-vos garantir que é um número residual. Mas isto são fenómenos que de um momento para o outro, recordo-me quando houve o jogo da baleia, que criou situações gravíssimas e que do nada
escalou para situações muito alarmantes. No entanto, este jogo vai também permitir uma coisa que é, quiçá, diminuir a questão das cifras negras, porque há muitas crianças que são aliciadas e que contactam com este tipo de fenómenos, que nem têm noção, nem têm consciência disto e agora estarão mais alarmados para a situação. O videojogo europeu dirige-se a alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e aborda temas como o ciberbullying, o aliciamento online, o discurso de ódio, as relações digitais, as ameaças cibernéticas e a desinformação. José Matos explica que este jogo nasceu da percepção de que as crianças e jovens estão vulneráveis na internet. Este videojogo trata-se de uma preocupação crescente, que se percebeu que as crianças estavam vulneráveis, passavam muitas horas na internet e estavam expostas a perigos e riscos de crimes cibernéticos, o cyberbullying, o grooming, o aliciamento, a pornografia de menores, e a União Europeia desenvolveu um consórcio e patrocinou um consórcio de 17 entidades visando criar um sistema preventivo direcionado às crianças para os alertar para os riscos na internet e de forma que se poderiam proteger. E então surgiu o Raiuela, no qual a Polícia Judiciária patrocinou, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime, e o jogo visa basicamente isso, que é alertá-los para os riscos e para os perigos que correm quando estão expostos na internet, a lidar com pessoas que não conhecem, e dar-lhe também ferramentas de defesa, caso se apercebam de uma situação dessas, a quem podem recorrer, o que é que podem fazer, etc. A iniciativa desta manhã destinou-se a diretores, coordenadores, docentes e técnicos que assumam responsabilidades na dinamização de projetos educativos e têm como objetivo capacitar os participantes para a aplicação do Raiuela em contexto escolar. João Costa e Silva, diretor regional de Educação, considera este projeto uma grande mais-valia na proteção das crianças e jovens. As escolas que aderirem a este projeto, obviamente que será uma mais-valia para os nossos jovens, tendo em conta a importância, os perigos que hoje em dia nós vivemos na nossa sociedade, através, enfim, das redes sociais, tudo aquilo que nos entra para dentro de casa normalmente via telefone, via computador, e portanto há aqui toda esta preocupação da Secretaria Regional de Educação e do Governo Regional no sentido de promover a utilização de ferramentas que permitam aos nossos jovens evitar aquilo que é um perigo hoje iminente e constante ao nível do crime informático. A participação no projeto Raiuela está disponível para as escolas até ao final deste ano letivo, sendo recomendada a frequência na sessão formativa por todos os profissionais que pretendam aplicar o videojogo em contexto educativo. A PSP Madeira deteve em flagrante delito um homem de 45 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. Foram-lhe apreendidas 180 doses de volume, 17 de anfetaminas, 15 de AX, 11 de Gorbimix e 6 doses de heroína. A investigação iniciou-se devido aos apelos de vários vizinhos pela atividade ilícita desenvolvida na sua área de residência, no Funchal. De imediato foram realizadas várias diligências e a consequente emissão de mandado de busca domiciliária. Nesta busca, para além do produto estupefaciente, foram também apreendidas 8 balanças com vestígios, 122 euros provenientes da atividade de tráfico e vários equipamentos informáticos. O detido foi aplicado o termo de identidade e residência, aguarda em liberdade as restantes diligências do inquérito crime.